Olá pessoal, vou gravar agora um dos últimos aí agora que eu vou gravar hoje vai ser esse exercício que também de sistemas integrados. Ele é bem legal, envolve 3 componentes, né? Então é bem interessante você ver quase um processo real mesmo assim de engenharia. A gente tem o ar como um gás ideal, deixa eu ver aqui se eu consigo marcar. A gente tem o ar como um gás ideal, marca ele amarelo. Tá, beleza. Ar como um gás ideal, então a gente tem essa consideração aqui. Ótimo, né, pra gente usar toda a formulação de gás ideal, não precisa nem se preocupar em validar, porque já está falado, né? Eu acho que já fala que é um gás ideal, você não precisa se preocupar em provar que é um gás ideal, você não vai provar aquela compressibilidade, nada, tá tudo aí. Você sabe que o ferramental todo de gás ideal está dado. Flui através de um arranjo de turbina de trocador de calor da seguinte forma. É sempre ar, né? Sempre ar passando aqui, então tá tranquilo. Olha só, ele passa, entra no estado 1 com essa temperatura aqui, temperatura alta, pressão alta. Aí ele sai no estado 2, então com a temperatura mais baixa, a pressão cai também. Vai para um estado 3, eu só tenho a pressão dele aqui, ó, no estado 3, estado 4, a pressão dá uma caidinha, a temperatura dá uma caidinha também. No estado 5 já sobe novamente, a temperatura sobe pra caramba, e no estado 6 ele sai com uma temperatura mais baixa do que no estado 4, do estado 6 sai com a temperatura mais baixa que no estado 5, mas com a mesma pressão. O processo é dito da seguinte maneira: o ar flui através da turbina 1, então 1, 2, isso aqui está fluindo através de uma turbina 1. Depois o ar sai da turbina 1 e flui através de um trocador de calor. Beleza, então passou da turbina, trocador de calor. O ar sai do trocador de calor, então de 3, 4 e flui através da turbina 2, ou seja, turbina, trocador, turbina. E depois você tem um ar de aquecimento que corre em corrente separada através do trocador de calor. Beleza, então tenho 2 fluxos aí. O trocador de calor que está passando no meio das turbinas tem um ar como aquecimento fluindo através dele. A turbina 1 desenvolve a potência de 10 megawatts, boa turbina, e a vazão do fluido de aquecimento é de 1.200 kg por minuto. A transferência de calor para as vizinhanças pode ser desprezível, e passa um diagrama esquemático desse sistema e determine. A temperatura em 3, que é aquela que não foi dada, a gente não sabe. A potência de saída da segunda turbina também não sabe, e as taxas de produção de entropia. Vamos lá. A gente começa primeiro desenhando, né, esse processo aí. Vou começar desenhando aqui agora. Vou desenhar aqui agora o que está entrando aqui, vai passar por uma certa turbina. A turbina eu vou desenhar ela aqui, ó. Tem aqui uma linha, né? A turbina, na verdade, ela é mais... Ela entra pequeno aqui, né, e sai mais larga, assim, ó. Isso, ela é um caminho parecido com o que a gente vê de um difusor, né? Difusor com um eixo no meio. Aí ele vai sair aqui agora da turbina, vai sair aqui agora da turbina, passa para dentro de um trocador de calor. O trocador de calor é um quadrado, né? Posso desenhar como um quadrado aqui agora. Ó, um quadradão. E aí vai sair depois desse trocador de calor e vai para uma segunda turbina. Eu desenho ela aqui, vou desenhar ela feia também, porque realmente aqui, ó, a segunda turbina está aqui, ó. Então tem a turbina 1, a turbina 2, vou chamar aqui turbina 1, turbina 2, aqui sai a mesma vazão saindo aqui agora. Beleza, e eu tenho um certo fluido de aquecimento que ele vai entrar aqui, ó. Ele entra aqui, a turbina, ele sai por aqui. Não, turbina não, trocador de calor. Então eu tenho esses vários estados aí para eu definir, né? Eu vou começar definindo aqui meu estado 1, que é dado no meu problema, né? Eu sei que ele tem o quê? Ele tem uma temperatura de 1400, pressão de 20 bar. Então eu tenho aqui, tem uma temperatura igual a 1400 Kelvin e uma pressão 1 igual a 20 bar. Ele sai aqui com a temperatura de 1100 e com a pressão de 5 bar. Temperatura 2 igual a 1100 Kelvin e a pressão 2 igual a 5 bar. Aí ele entra para o trocador de calor. O trocador de calor ele tem um fluxo separado. A gente viu ele aqui também. Ele tem fluxos separados, né? Já está determinado no problema. Passa aqui, ó, corrente separada. Então sai ali o meu trocador de calor, a mesma coisa que entrou em questão de vazão máxima, né? Mas vai sair aqui agora com o estado 3. Ele sai com uma pressão de 4,5 bar. Vou tirar aqui a linha. Agora pressão
3 igual a 4,5 bar. E a minha temperatura em 3, você sabe. E aqui no estado 4 ele sai agora com uma pressão 4 e uma temperatura 4, que são dadas por 980 Kelvin e 1 bar. 980 Kelvin. Escrevi novamente, escrevi errado. Pressão, escrevi em cima. Temperatura 4 igual a 980 Kelvin. E a pressão em 4 é igual a 1 bar. Aqui por fora, né, eu tenho agora o fluido de aquecimento, eu tenho 1.5, que é a minha vazão em 5, ela é dada em 1200 quilogramas por minuto. Quilogramas, acho que é isso, né, que é dado, deixa eu ver aqui, 1200 quilogramas por minuto, então tem exatamente a vazão máxima que eu tenho nessa região. E entre o ponto 5 e o ponto 6 ele mantém a pressão de 1 bar e cai de 1480 para 1200 Kelvin. Então aqui eu tenho pressão 5 é igual a 1 bar, a temperatura em 5 é igual a 1000, esqueci já também, 1480 Kelvin. E a pressão aqui em 6 também é de 1 bar, ou seja, não altera a pressão ali ao longo do trocador de calor, e a temperatura em 6 é igual a 1200 Kelvin, beleza. Então o desenho está aí, ó. Tudo aí representa o meu sistema de maneira clara. Só faltou algumas coisas, né? Só faltou que eu falar que, olha só, eu tenho minha turbina vai gerar uma quantidade de trabalho. Então eu tenho uma certa saída aqui de trabalho, que não está considerada ainda. Eu tenho uma saída de trabalho aqui que eu conheço o que é. Vai sair também trabalho. Eu vou escrevê-la ali. Ou seja, o meu trabalho aqui, ó, a potência gerada pela turbina 1, ela é igual a 10 megawatt. Já escrevi por cima ali, mas está tudo bem. E aqui eu tenho a potência gerada pela turbina 2, que eu não sei qual que é. Então a gente vai ter que identificá-la também. Vai ser muito interessante esse exercício, né? Já tem bastante coisa para fazer aí. A primeira coisa que é perguntada é qual a temperatura no T3, né? Como é que eu acho essa temperatura em T3? A gente começa esse tipo de problema, a gente precisa saber, é muito importante que os vazões máxicas estejam definidas. Eu já sei aqui, ao iniciar o meu problema, eu já sei que vou ter que definir as minhas vazões máxicas corretamente. A vazão máxica aqui em 1, ela não está definida ainda. A vazão máxica em 1, eu não sei qual que é. Mas eu sei que é ar, sei que é gás ideal, eu tenho pressão e temperatura, eu posso obviamente usar as informações as informações do gás ideal para definir qual que é a minha vazão máxima. Não tem nenhum problema aí também. Eu até posso usar algo mais simples, né, que é balanço de energia. Vamos começar pelo balanço de energia. A gente começa aqui, eu vou fazer a questão A. A gente já quer achar ela mesmo, né? Vamos lá para o balanço de energia. Balanço de energia. Balanço de energia é o que? Variação temporal da energia no volume de controle é igual ao fluxo de calor no volume de controle menos o fluxo de trabalho no volume de controle, mais somatória de tudo que entra com uma vazão máxima de entrada vezes a minha entalpia de entrada, mais a energia na forma de energia cinética, mais a energia potencial, menos, coloco aqui embaixo para ficar mais bonitinho, menos o somatório, nossa, esse somatório ficou horrível, né? Somatório de S da vazão máxima na saída vezes a entalpia de saída, mais a energia cinética que eu tenho na saída, sobre 2, mais a energia potencial na saída. Foi falado no meu problema que eu quero desprezar qualquer que seja energia cinética e energia potencial. Variações não são importantes. Então isso aí nunca vai ter importância, mas eu vou até manter elas aqui com uma formulação geral. E agora eu vou fazer esse problema para o meu primeiro dispositivo, que é o compressor. Vou selecionar aqui agora um volume de controle. Selecionar aqui com o dash, vai ficar bonitinho. Até fazer isso aqui, quer ver? Vou tentar ser mais esperto dessa vez, ó. Não vou tentar ser esperto, não achei que ia dar pra fazer uma coisa, mas tem um negócio escrito no meio dele que não vai me permitir fazer isso. Fazer isso aqui. Vou selecionar um volume de controle aqui ao redor do meu compressor, ó.
bem ao redor dele, ou seja, tem uma condição entrando ali em 1, tem um trabalho passando aqui em 2, ali na saída que eu sei, tem também o meu fluido passando em 2, ou seja, eu consigo definir meu estado aqui, defino meu estado na saída, eu vou saber qual é o trabalho, o incógnito que vai me faltar é só a massa, né, o fluxo mássico. A gente vai ver isso aí muito claramente quando a gente for resolvendo a questão. Então eu começo aqui, ó, primeiramente para o compressor. Para o compressor, eu vou usar essa formulação aqui que eu acabei de escrever. Ela toda em verde, né, que agora é a minha formulação para o compressor. E vou começar a fazer os cortes que eu preciso fazer. Preciso falar, ó, o regime permanente, não troca nenhum tipo de... não varia energia no volume de controle. Tenho troca de calor, compressores, turbinas, compressores normalmente eu tenho, não é nem compressor, né? Até escrevi compressor, mas é turbina aqui, ó. A parte aqui na verdade é para a turbina 1. A telagem de turbinas e compressores é bem parecida, né? Por isso que eu confundi aqui. Na turbina 1, você tem isso aqui. Você tem calor trocado? Turbinas? Normalmente sim, mas nesse caso a gente está desprezando troca de calor. Você também, vamos desprezar qualquer troca de energia potencial, energia cinética, então isso aqui é desprezível, a gente vai ficar somente. E a gente sabe também, né, que para essa turbina que a gente está trabalhando, a vazão mássica na entrada é igual à vazão mássica na saída. A gente pode chamar isso de vazão mássica em 1, que é a vazão mássica no ponto 1, que é a mesma para ponto 3, ponto 4, ponto 5. Para ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 é sempre a mesma, porque é o mesmo fluxo de ar passando ali pela turbina, passa pelo trocador e passa pela turbina 2. Então essa equação nossa se resume ao que? 0 é igual a menos o trabalho no volume de controle, que eu sei qual é, porque está definido aqui no meu volume de controle que eu tenho um trabalho realizado, que é igual a 10 megawatts, mais a vazão mássica que eu tenho em 1, que eu ainda quero definir, né, exatamente eu quero encontrar essa variável, porque ela vai ser útil para encontrar as outras variáveis que eu preciso, que eu vou usar ela inclusive para encontrar a temperatura que eu preciso, que é a temperatura no ponto 3, que é não identificada ainda. E aí eu vou encontrar aqui agora a entalpia que eu estou entrando, né, no meu volume de controle, que é a entalpia aqui em 1 menos a entalpia em 2, sabendo que esses valores são valores que eu posso buscar tabelas, posso encontrar eles em tabelas, então não é tão complexo assim. Esses valores são tabelados para a tabela 2, a tabela 22, então eu consigo usar aqui, ó, é um gás ideal. Então, meu H1 é igual ao H, a entalpia na temperatura 1. Meu H2 é igual à minha entalpia na temperatura 2, sem problema nenhum nessa parte aí. Eu venho cá e reescrevo essa equação, vou simplesmente jogar ela da seguinte forma: meu M ponto, M1 ponto, é igual ao meu trabalho. Agora eu vou marcar aqui que é a turbina 1, dividido pelo H1 menos H2. E sabendo também que a minha turbina, trabalho na turbina 1, é igual a 10 megawatts. Então eu sei disso aí, eu consigo resolver, encontrar a minha vazão mássica em 1. Sabendo isso aqui, já tem um problema a menos, porque agora eu tenho as vazões mássicas que eu tenho passando para o meu trocador de calor, porque agora eu vou fazer essa mesma modelagem, o mesmo modelo que eu usei aqui agora, eu vou usar para o trocador de calor. Vou lá buscar essas equações aqui agora, eu vou colocar elas aqui embaixo, sabendo que agora eu vou modelar para um trocador de calor. Para o trocador de calor, eu vou colocar uma outra cor para ele. Eu vou escolher a cor aqui magenta para ele. Eu só ir nessa cor magenta, eu vou fazer a modelagem do balanço de energia para o trocador de calor. E como é que eu faço isso aqui? Eu vou lá buscar o meu modelo aqui em cima, ó. Agora o meu volume de controle está aqui, ó, ao redor do meu trocador de calor. E olha que vantagem, meu trocador de calor não tem trabalho, não tem calor sendo trocado com o ambiente, mas eu tenho tudo em 2 definido, tudo em 6 definido. No estado 5 eu tenho tudo definido, isso é a massa também, o fluxo máximo em 5. No estado 3 a única coisa que eu não tenho é a temperatura para definir o meu estado, é a minha incógnita, mas aí eu consigo definir todo o resto. Eu sei a vazão mássica, que eu já sei agora a minha vazão mássica em 1. Eu sei que a vazão mássica em 5 é igual a vazão mássica em 6 também, por construção. Então eu fico aqui agora com o a análise do meu volume de controle do meu trocador de calor, ela vai me dar isso aqui, ó.
eu vou simplificar agora os meus termos, eu saio com meu termo está aqui em regime permanente, não troca calor com o meio externo, não gera trabalho, nem produz, nem recebe trabalho do meio externo, fico só com as vazões. Então agora eu consigo simplificar tudo aqui e dizer o seguinte, ó, 0 é igual ao meu fluxo de vazão máxima em 2, e agora eu posso fazer essa simplificação também aqui que eu esqueci, que é sempre bom dizer, ó, energia cinética e energia potencial não me interessa, então meu balanço fica esse daí, mais simples também, só em função das vazões mássicas e das entalpias, vazão máxima em 2 vezes o H2, mais, aí eu tenho a vazão máxima, que também entra nesse meu sistema, que é a vazão máxima em 5, que é o fluido de aquecimento, vezes o H5, e aqui eu tenho as que saem, que é a vazão máxima em 3 vezes o H3, menos a vazão máxima em 4 vezes o H4. E eu tenho essas definições aqui que são do problema também. Não é só o meu M2 é igual ao meu M3, é o mesmo fluxo de massa, e o M5 é igual ao M4. M6, na verdade, né? Esse aqui é o M6, eu vou reescrever aqui. Esse que sai, que não é o 4, né? O 4 sai lá da segunda turbina. Eu tenho aqui agora o M.6H6, ou seja, esse aqui é o mesmo fluxo que eu tenho para o M5, para o ponto 5, para o ponto 6, porque é o fluxo de aquecimento do trocador de calor. Eu posso reescrever isso aqui dizendo que o quê? O meu M2, M.2, fluxo de vazão em 2, é igual ao fluxo de vazão em 3, que é igual ao fluxo de vazão em 1, que é igual aquele que eu acabei de falar, né, que é o fluxo, eu não tenho um nome para ele necessariamente, eu vou só chamar de fluxo em 1, que é o fluxo que passa pelas turbinas, e aqui eu tenho outro fluxo, que é o fluxo de aquecimento, ou seja, o meu M.5 é igual ao meu M.6, que é igual ao, vou chamar aqui de fluxo de aquecimento, tá aí, fluxo de aqui, que é o fluxo que eu estou aquecendo. Então, reescrevendo esse problema, eu tenho o quê? A minha vazão 0 é igual a vazão máxima em 1, que já foi resolvida na última questão, vezes H2 menos H3, mais o fluxo de aquecimento, que também é dado o problema, vezes H5 menos H6. E o que eu quero descobrir? Todas essas propriedades aqui, ó, todos são gases ideais. Eu sei, só como tudo é gás ideal, é ar como gás ideal, essa máxima vai valer aqui, ó. Eu posso falar que o meu H2 é igual a entalpia na temperatura em 2, meu H3 é igual a entalpia na temperatura 3, o meu H4 é igual a entalpia na temperatura 4, não, na verdade eu estou pulando o 4, né? O 4 está lá em cima, estou usando o 4 aqui, mas o H5 é igual a entalpia na temperatura 5, o H6 é igual a entalpia na temperatura 6, e tudo isso aqui eu busco informação aonde? Na tabela de ar como gás ideal, que é a tabela no livro do Moran Shapiro, tabela A22. Eu posso buscar todas as entalpias e preencher, só que eu não sei qual é a temperatura 3. Então o que eu vou fazer aqui nesse problema? Eu vou resolver isolando o H3, né? Vou simplesmente tirar o meu H3 para fora da jogada, e a minha solução vai ficar essa aqui, ó. Eu vou isolar esse H3 aqui para fora de todo mundo. Eu vou ficar com H3. Primeiramente eu vou jogar ele para o lado de lá, vai virar o que? M.1. Deixa eu ver, vai virar isso aqui, ó. Jogar todo mundo para o outro lado, vai virar M.1. H3 menos H2 é igual a M de aquecimento vezes o H5 menos H6. E agora eu consigo isolar, só o meu H3 aqui vai ficar com H3 é igual a, eu jogo H2 para o outro lado, vou dividir todo mundo por M.1, e aí eu vou ficar com essa formulação. E vai ser H2 mais o M ponto de aquecimento vezes o H5 menos H6. E aqui eu divido esse M ponto de aquecimento pela minha vazão máxima em 1, que é igual a vazão máxima em 2, vazão máxima em 3, e aí eu fico com a minha solução, que é essa aqui, ó. Ou seja, eu achei isso aqui, meu problema está acabado. Porque se eu sei meu H3, eu vou usar uma interpolação,
já que eu sei que o meu H3 ele é uma função, depende, a minha temperatura em 3 depende, a entalpia no ponto 3 depende só da temperatura em 3, eu posso usar a minha tabela em 2, a minha tabela A22, e sabendo o meu H3 eu vou aqui e acho o meu valor, vou achar a temperatura, agora sim, em função do meu H3, vou saber agora qual que é, sabendo o meu H3, eu sei que o meu H3 é igual a entalpia, função da temperatura em 3, então eu consigo usar a temperatura em 3, consigo usar o H3 que eu vou encontrar nessa solução dessa equação para encontrar a temperatura em 3. Então está aí resolvido o meu problema também para encontrar a temperatura em 3. A última coisa que pede agora, que é a parte que eu acho mais legal desse exercício, não, faltou aqui alguma coisa, hein? Deixa eu ver, não faltou? Não faltou não. Agora a última coisa que pede, agora sim a parte mais legal desse exercício, é para falar sobre a entropia, porque a gente descobre a entropia aí dos três compartimentos que a gente tem, que são o trocador de calor, a turbina 1 e a turbina 2. Então vou começar aqui na parte 3, a parte C, na verdade, né? Parte C. Que é que a gente descobre a entropia, a gente vai usar o balanço de entropia, qual é a variação da entropia. A gente vai começar com o balanço de entropia, que é o DSVC, variação temporal da entropia no volume de controle, é igual ao somatório aqui de todas as trocas de calor que a gente tem, né, os fluxos de calor sobre as temperaturas em cada superfície que a gente tem, mais o somatório de tudo que está entrando no meu sistema com uma certa entropia de entrada, menos o somatório do que sai do meu sistema com entropia de saída, mais a taxa de geração de entropia, que é justamente o que eu quero descobrir para cada um deles. Isso aqui é o balanço, a gente tem chamado de balanço de entropia e volumes de controle. Então isso aqui eu vou até anotar. A gente vai usar o balanço de entropia. Então vamos fazer para os três, novamente. Vou começar agora, primeiramente, para o nosso compressor. Vou começar aqui com ele. Vou botar aqui, vou marcar ele em verde, porque eu estou usando o volume do compressor, volume de controle do compressor, não, perdão, da turbina 1. Só para turbina 1. E eu vou simplificar com tudo que eu não tenho. Nesse caso, minha turbina 1 não tem trocas de calor, não tem variação temporal. Eu fico somente com essa soma aqui das entropias de entrada e saída. Eu, como sei que a minha turbina 1 também tem o mesmo fluxo, a mesma vazão, M1, a minha vazão máxima, vou corrigir isso aqui, né? A minha vazão máxima de entrada para a turbina é igual à minha vazão máxima de saída. Então eu posso substituir nessa equação, vai ficar simplesmente que a vazão máxima 0 é igual à vazão máxima de entrada vezes a entropia de entrada menos a entropia de saída, mais a geração de entropia na turbina 1, a taxa de geração de energia de entropia na turbina 1. Deixa eu ver o que pede esse exercício, se a taxa de geração ou se a entropia em si. Deixa eu ver, entropia específica. Em kilowatts por Kelvin, então quer que seja a taxa de geração de entropia mesmo, que a gente está buscando aqui. Eu vou jogar essa taxa de entropia para o outro lado, vai virar a taxa de entropia gerada na turbina 1 é igual ao fluxo de vazão em 1 que eu já calculei, vezes entropia em 2 menos entropia em 1. E como é que eu acho essa entropia em 2 menos entropia em 1? Eu vou usar aquela formulação que a gente também já conhece. A gente sabe dela, que também é uma outra formulação muito importante, até buscar ela aqui, ó. Se eu tiver um gás ideal, eu tenho que o meu S, a variação de entropia entre pontos J e 1, é igual a quê? A integral entre o ponto I até o ponto J do calor específico à pressão constante, função da temperatura, sobre a temperatura integrado na temperatura, menos o R, que é nada mais é do que o nosso R universal dos gases dividido pela massa específica daquela substância, no caso é o ar, vezes o logaritmo neperiano da razão de pressões, no caso a pressão em J sobre a pressão em I. Então uso essa fórmula aqui também direto e reto nessa formulação. Na hora que eu precisar de encontrar uma variação de entropia, é aqui que eu vou buscar. Eu vou usá-la novamente aqui embaixo quando eu for definir essa minha função. Na verdade eu vou fazer o seguinte, né? Na verdade isso aqui é ainda melhor, porque essa fórmula aqui eu ainda posso simplificar ela para algo ainda mais legal, que é isso aqui, ó, meu SJ
menos o SI é igual, eu substituo essa integral toda aqui por termos que eu acho em tabelas também, na tabela A22, que é justamente o S0 em TJ menos o S0 em TI, menos, isso aqui a gente sempre coloca assim entre colchetes, né? Entre brackets vai ficar mais bonitinho, menos o R, que isso aqui é simplesmente o R universal sobre a massa, então estou chamando o R do gás, ln da pressão J sobre a pressão I. Beleza, então isso aqui resolveu, é o que eu vou colocar em todas as formulações e que eu vou colocar agora para a entropia, a geração de entropia na turbina 1. É isso, a geração de entropia na turbina 1 é igual ao fluxo de massa em 1, que é dado, vezes, eu coloco isso aqui em colchetes para dizer o seguinte, ó, é o S0, que é tabelado, acha esses S0 na tabela A22, na temperatura 2, que já foi encontrado, menos o S0 na temperatura 1, fecho aqui, menos o R, ln de P2 sobre P1. Beleza, achei o meu primeiro valor, já está feito, tá? E eu vou fazer agora para a turbina 2, eu já sei, eu acho que, rapaz, eu esqueci de uma coisa, né? Eu deveria ter calculado o trabalho gerado na turbina 2, mas tudo bem, a gente calcula lá no final. Para a turbina 2, olha só, agora que eu já sei a temperatura, sei a pressão, já encontrei a temperatura em 3, já foi encontrada aqui, então já sei a temperatura, a pressão em 3, sei tudo ali do 3, então eu vou do ponto 3 do ponto 4, eu posso simplesmente vir aqui calcular a minha turbina 2, eu vou botar uma cor aqui para a turbina 2, que eu tenho agora o volume de controle meu está aqui, ó. Agora eu quero o meu volume de controle nessa região dashed aqui. Está envolvendo essa região aqui, eu nem... Como eu estou fazendo balanço de entropia, eu me esqueci dessa parte, né? Ela está aqui pedida, né? Eu esqueci de calcular a parte B, que pede a potência de saída da segunda, então a gente vai chegar lá. Eu chego e deixo ela para o final, tá beleza? Então a parte final aqui agora, que a gente vai encontrar, que é... Vamos primeiro calcular a entropia, não precisa da troca da potência gerada, é um outro detalhe, mas a gente já sabe T3, sabe T4, sabe P4, P3, sabe tudo ali, então a gente pode calcular aqui também a entropia gerada na parte 2, na parte da nossa turbina. E agora, essa minha geração de... Até marquei aqui, né? Seria a parte... Essa é a C, né? Tá vendo? Eu nem coloquei a B mesmo, eu pulei a B. Que loucura. Então eu pulei a B, não tem problema, vamos chegar na B depois. Olha só. Agora eu vou fazer essa balança de entropia novamente. Só que vai ser para a parte da turbina 2. Salvar isso aqui. Para a turbina 2. Eu vou escrever isso aqui agora. Para a turbina 2. Para turbina 2, a gente tem novamente isso aqui, a gente vai ter as mesmas considerações, olha só, não vai ter variação temporal, não tem troca de calor na turbina, a gente vai ficar simplesmente com a mesma fórmula agora, só que a gente vai ficar com a fórmula para a turbina 2, a gente vai ficar com a fórmula, você pode ver lá na formulação é a mesma coisa, a fórmula da turbina 2 é igual ao fluxo de calor em 1, que é o mesmo para 1, 2, 3 e 4, é o mesmo fluxo de calor, o mesmo fluxo de massa, perdão, não tem fluxo de calor, o fluxo de massa é constante, né, pelo balanço de massa ele não muda. A gente vai ter aqui agora o S na saída, no caso, que é o 4 menos o S3, que é a mesma formulação que a gente viu aqui em cima. Ó. Tá vendo? O S na saída, que é esse aqui, o S na saída, menos o S na entrada da turbina, é o tanto de entropia que é gerada. E a gente sai com isso aqui, sabendo então que a nossa taxa de geração de entropia na turbina 2 é igual ao fluxo de massa 1, que já foi encontrado, vezes... Aí eu coloco aqui as chaves e coloco esse S0 em T4 menos o S0 em T3, fecho colchetes, menos o R, logaritmo neperiano de P4 sobre P3, beleza? Então tá aqui, está encontrado novamente mais uma taxa de produção de entropia. Eu esqueci de fechar esse colchetes, essas chaves aqui, ó. Beleza, tá certo. Agora temos essas duas taxas de produção de entropia e agora eu vou calcular
para o último, que é o que me faltou, a cor do trocador de calor que eu estava usando é o magenta, então vou usar aqui a cor magenta e aquele mesmo volume de controle que eu tinha para a análise que eu fiz na parte A. Vou usar agora para trocador de calor. Trocador de calor, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma formulação aqui agora do balanço de entropia. Vou jogar lá embaixo. Vou colorir ele aqui de magenta e vou começar a cancelar os termos que têm que ser cancelados. Novamente aqui eu não tenho troca de calor, meu trocador não troca calor com o meio ambiente, não tem variação temporal. Eu fico só com a geração de entropia aqui, ó, que fica no meu lado. Só que eu vou botar até zero para simplificar esses termos aqui, vai ter muito sinal a trocar. Vai ser igual a minha massa que entra no meu trocador de calor, que é a minha massa em 2, né? Vou botar aqui massa em 2, vezes a entropia em 2, mais o fluxo de massa que entra no ponto 4, vezes a entropia no ponto 4, menos aqueles que saem, que é o fluxo máximo no ponto 3, vezes a entropia em 3, menos fluxo máximo no ponto 6, vezes a entropia em 6, que eu errei novamente, fixei nesse 4 aqui na cabeça, mas ele é na verdade o 5. É o ponto 5 que entra, né? Fluxo de massa em 5, vezes a entropia em 5. Mais a taxa de geração de entropia no trocador de calor. Vou botar TC aqui para ele. Eu sei novamente, posso usar novamente essa informação de que os meus fluxos máximos aqui, ó, em 2 e em 3 são iguais, em 5 e em 6 são iguais, então eu separo novamente os meus termos da seguinte forma, né? 0 é igual aquele fluxo máximo em 1, que já está definido, já calculei ele, vezes entropia em 2 menos entropia em 1, mais aquele fluxo máximo de aquecimento, que é o fluxo em 5, vezes a entropia em 5 menos a entropia em 6, mais a taxa de geração de entropia do trocador de calor. Eu jogo essa taxa para o outro lado, passo mudando o sinal de todo mundo, minha taxa de entropia gerada no trocador de calor é igual ao fluxo máximo em 1 vezes o S3 menos S2, aqui é 3 nesse caso, 3, S3 menos S2, mais fluxo máximo de aquecimento, vezes o S6 menos o S5. E agora eu só substituo para as formas que eu sei do gás ideal, que eu vou só substituí-las aqui embaixo. A minha taxa de geração de entropia no trocador de calor é igual ao fluxo máximo em 1, vezes, aí eu coloco aqui o S0 em T3, menos o S0 em T2, menos o R, logaritmo imperiano de P3 sobre P2, que eu fecho minhas chaves. Eu tenho aqui agora o fluxo máximo mais o fluxo máximo de aquecimento, vezes o S0, fecho as chaves aqui, de T6 menos o S0 de T5, menos o R ln de P6 sobre P5. Beleza? Fechou aí. Então aqui eu tenho todas as minhas trocas, as entropias geradas nas três partes. E no final, o que eu faço para ordenar é simplesmente ordenar o que tem mais de entropia gerada até o que tem menos de entropia gerada. Eu vou saber qual é o mais eficiente, qual é o menos eficiente em todo o meu processo. Tá? Então aqui está resolvido esse problema aí também, tem todas as entropias geradas. Mas faltou uma coisinha. Deixa eu primeiro marcar aqui agora só o que é essa resposta final. Está aqui da turbina 2. Está aqui a entropia gerada no trocador de calor. Eu vou marcar só uma coisinha que faltou, que foi a parte B. Eu não resolvi a parte B, mas essa aqui vai ser marcada aqui agora, só a parte B. Deixei ela para o final, né? Qual que é o trabalho gerado, potência mecânica gerada na turbina 2. Esse aí é até fácil de fazer também. Vou lá buscar primeiro aquela aqui eu tenho aqui agora, eu vou pensar na minha turbina 2. Por quê? Porque agora eu já sei qual é a temperatura em 3, a pressão em 3. Eu sei qual é a pressão em 4, a temperatura em 4, é só usar as fórmulas de balanço de energia. E eu chego nessa formulação. Novamente vou usar aqui, ó, o balanço de energia. E é só mudar tudo lá embaixo. Vou mandar lá para baixo, aqui cheguei. Vai ser agora essa formulação. Só que novamente eu tenho agora usando aquele volume de controle, que é o volume de controle para a turbina 2.
aqui eu tenho para a turbina 2. Eu tenho isso aqui, eu vou mudar a cor dele também, né, para a cor laranja, que eu estou usando lá para modelagem da turbina 2. Ó, cor laranja. E agora eu vou escrever isso aqui. Ó, eu tenho as minhas simplificações, eu só tenho uma entrada e uma saída, a minha vazão máxima é a mesma, ou seja, já que as minhas vazões máxicas, novamente, a minha vazão máxima de entrada é igual à minha vazão máxima de saída, que é igual à minha vazão máxima em 1, que é dada, eu encontrei na verdade na primeira parte do problema, e agora eu simplifico aqui com tudo que eu preciso, né? Eu vou cortar termos de energia cinética, energia potencial, não tenho calor trocado, a turbina é adiabática, e eu também qualquer variação temporal, eu fico só com esse termo aqui, ó. Vou ficar com o que sobra na minha equação é 0, é igual a menos a potência gerada ali na minha turbina 2, vou até escrever aqui turbina 2, que é a minha incógnita, mais o fluxo de vazão máxima em 1 vezes H3 menos H4. Aí agora eu simplesmente vou jogar isso para o outro lado, olha só, o trabalho da minha turbina em 2 é igual ao fluxo de vazão máxima em 1, que é o mesmo para em 1, 2, 3 e 4, que foi calculado lá no começo do exercício, vezes a entalpia em 3 menos a entalpia em 4. Eu sei que esses valores aqui, ó, são valores que eu encontro na tabela A22 no livro de Moura e Shapiro, porque eu sei que a entalpia é igual, eu sei que a entalpia em 3 é igual a entalpia da temperatura 3 e eu sei que o H4 é igual a entalpia na temperatura 4. Isso aqui encerra esse cálculo, né, que você vê que é um exercício um pouco mais longo, mas a gente consegue encontrar bastante coisa nele. A gente encontrou, invertir a parte A com a B aí. Eu também esqueci de mencionar isso aqui para vocês, mas eu vou só colocar, né, a gente sabe que a gente precisar, esse S0, esses S0s que eu falei, são todos também para gás ideal. Você sabe que esses valores de S0, eu falo de S0, eles são dados em uma certa temperatura. Temperatura 1 ele é tabelado, você consegue encontrar o S0 em temperatura 2, e aí por diante até o S0 em uma temperatura 6 que a gente tem, né? Todos os S0 a gente encontra, todos eles, tudo na tabela A22. Você sabe que vai estar tudo lá na tabela A22 do livro de Moura e Shapiro. Tem essas informações do S0 também, tá? Então com isso aí você consegue resolver toda essa equação. As pressões são dadas, você consegue encontrar pressão em todos os pontos, você vai encontrar suas taxas de geração de entropia e tudo isso daí bem fácil, tá ok? Tudo usando dado de tabela, só encontrando aí os valores que precisa. Beleza? Encerrou.